o Senhor, Ele manda a gente olhar para Ele. E é interessante você observar isso, porque em Lucas capítulo 7, versículo de 37 a 50, vamos abrir lá? Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 7, amém? Lucas 7, de 37 a 50, a palavra do Senhor diz assim: quem achou pode dizer amém? Amém, glória a Deus, né? De 37 a 50, e diz assim: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. E quando isso, vamos ler mais esse versículo, viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Queridos, muitas das vezes, o que acontece? Jesus pede para a gente olhar para Ele. Tudo vai fazer para você tirar os olhos de Jesus. Me contaram uma ilustração muito interessante, de um membro que chegou para o pastor e disse assim: pastor, estou saindo da igreja. Por quê, filho? Ah, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que lá, porque mais não sei o que, porque... Eu falei, aí o pastor falou: filho, antes de você sair da igreja, vamos fazer um desafio? Você aceita? Eu falei, estou indo embora mesmo, eu aceito, qual que é? Topa, topo. Pega um copo d'água e dê 7 voltas dentro da igreja, mas não pode derramar nenhuma gota, não pode cair nada no chão. Quantos leram isso? 7 milhões, tá bom já, amém? É, né? Aí o irmão falou: isso é fácil, pastor, né? Tranquilo. Ele falou: só que não pode derramar. E aí ele saiu, o pastor saiu, e pegou o copo com água e começou a andar, 1 volta, né? 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, ele atento no copo, andando com cuidado, para não trupicar, para não bater nas cadeiras, para não olhar para nada, para não perder a direção, para não derramar nenhuma gotinha d'água. Quando ele deu a 7ª volta, ele chegou para o pastor e falou: pastor, está aqui o copo d'água, não derramei nada, pode olhar, pode inspecionar. Aí o pastor falou: tá bom, filho, estou vendo aqui, está tudo nível, a mesma coisa. Aí ele falou assim, o pastor perguntou para ele, falou: irmão, enquanto você, com um copo d'água na mão, dava a volta na igreja, ao redor da igreja, você viu alguma coisa? Percebeu algum problema? Você olhou para algum outro lado e falou: pastor, não deu para olhar para nada. Eu tinha os meus olhos fitos, firmados, só no copo d'água. Porque o Senhor disse que não era para tirar o olho, porque não podia derramar. Mas o fato é que eu não vi nada. Ele falou, pastor, para ele, ele falou: filho, é assim. Quando você, na obra, na igreja, anda olhando para tudo, você trupica, você vê problemas, você vê erros, você vê a falha do irmão aqui, a falha do irmão lá, a falha de fulano, a falha de ciclano. Você vê ou não quer ver? Você acaba percebendo o que você não queria perceber. E o moço falou assim: é verdade, pastor, eu não vi nada. A moral, queridos, é uma só. Põe os seus olhos no lugar certo. Amém? Põe os seus olhos no lugar certo. A igreja não é para perfeitos, para pessoas imperfeitas como eu, como você. A igreja não é lugar de gente perfeita. Tem gente que não para na igreja, não fica em lugar nenhum. Todo lugar ele vê um negocinho, todo lugar tem um probleminha, não é verdade?
Todo lugar tem uma dificuldade. Mas quando nós estamos com os olhos fitos em Jesus, a gente não vê mais os defeitos. É igual ao casamento. Se você for ver os defeitos do seu marido, da sua esposa, acaba o casamento. Não é verdade? Acaba o casamento. Se você for ver os defeitos do seu filho, da sua filha, você vai dar uma surra a cada dia. Se você for ver os defeitos da sua namorada, ou do seu namorado, misericórdia. Mas defeitos tem em todos os lugares. Tem no mercado, tem na faculdade, não tem? Gente, cadê o elevador? De novo esse elevador quebrado? Mas a gente não sai da faculdade. Mas lógico, está pagando, pastor. Vai ao mercado, fala mal do mercado todo dia. Mas está naquele mercado de novo. Oh, não aguento esse mercado. Vai aonde hoje, esse mês? Vamos lá, né? Ah, meu Deus do céu. Mas vai no mercado. E a emissora de TV, aquela? Inédito. Naquele horário é inédito, mas no outro já passou 5 vezes. E o pior, a gente assiste. Para assistir de novo, vou. Não tem nada para assistir. Não é verdade? Irmãos, esse fariseu, ele estava de olho no defeito. A mulher entrou para ungir, para fazer uma obra tremenda. Esse vasinho de perfume aqui custava nada mais, nada menos do que 1 ano de trabalho de um salário mínimo. Quanto está o salário mínimo? Vamos pôr 1.000 conto? Vamos pela fé, né? Está querendo aumentar? Olha o Temer, hein? Quanto dá? 12.000. Brutão. Ela derramou, ganhou Chanel, ganhou de Pierre Cardin, ganhou de outro Toilette, ganhou. Ganhou? Ganhou. Né? Ganhou, filho. O fariseu foi criticar, se soubesse quem era, se esse homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher. Ela é uma pecadora, foi para aliviar, mas o nome é prostituta. Garota da vida. Dura, não é fácil. Se ele soubesse quem é essa prostituta, é isso que ele está querendo dizer. Ele não deixaria. Porque os olhos dele não estavam na graça, não estavam no amor. Queridos, nós temos que ter uma libertação na vida, para quebrar a religiosidade. O que Jesus quer fazer é grande, é maravilhoso, mas às vezes nós estamos preocupados com a liturgia, às vezes nós estamos preocupados com quem falou, às vezes nós estamos preocupados com quem vai cantar, às vezes nós estamos preocupados com quem vai ser o obreiro da vez, a professora de crianças, quem é que vai pregar, e a gente perde a visão de quem está Jesus. Não é verdade? Então o Senhor, Ele quer nos libertar. E pastor, por que Jesus quer nos libertar disso? Porque isso é um problema muito grande nas nossas vidas. Quem vai pregar hoje? Eu sou muito grato a Deus pelos irmãozinhos que me ouviram pela primeira vez. Gente de fé, irmãos. Ali, todo mundo ali assim, ó. Né? Amém. Todo mundo com a Bíblia na mão. E eu lá, né? Atrapalhado. Confuso. Atropelado. Sabe, os irmãozinhos ali, irmãos, orando, intercedendo. Eu vi até um zoinho fechando assim. Mas não era sono, era oração. Jesus usa, porque senão não sei. Usa, porque não sei se é hoje. Sabe, irmãos, né? Então, queridos, nós temos que ter a fé em Jesus.
Jesus vai usar, Jesus vai fazer, Jesus vai falar, Ele vai tocar. Tem gente que está preocupada. Esse homem estava preocupado com o quê? Preocupado com aquela pessoa. Eu não posso vir para a igreja preocupado com fulano. Eu não posso vir para a igreja preocupado com o ciclano, né? Preocupado, eu tenho que trocar o Avon, o negócio do batom. Sabe, irmãos, aquela roupa, aquele negócio, a fantasia do acampamento. Toma também. A fantasia do acampamento, aquele negócio todo, você entendeu? Isso tira a minha visão de Jesus. Amém? Fulano não veio. Irmãos, vamos contar com quem está. Nem com quem não veio. Veio todo mundo, só não veio fulano, a gente fica magoado. Não veio fulano. Mas quanta gente. Vamos pôr os olhos no que é certo. Vamos pôr os olhos no momento. Vamos ver o que Deus está fazendo. Vamos ver o que Deus está nos dando. Vamos ver a alegria de ter a vida, de ter a paz, de ter o amor, de estar sentado aqui agora, de estarmos no Brasil. Misericórdia, pastor. Porque tem coisa pior ainda. Nós não sabemos, mas sabe, há uma graça de Deus de termos nascido no Brasil, com toda essa luta aí. Mas há uma graça de Deus, estamos orando, mas há uma graça de Deus. Há um privilégio que Deus tem nos dado. Então, queridos, muitas das vezes o inimigo ele vai agir para quê? Para tirar a sua visão daquilo que é essencial. A presença de Jesus. A presença transformadora de Jesus. Aquela mulher, ela estava de olho em Jesus. Perceba que o fariseu estava de olho na mulher, mas os olhos daquela mulher estavam postos em Jesus, nos ensinando a olharmos somente para Jesus, não para o problema da célula, não para o problema do discipulado, que muitas das vezes tem, não para o problema do evangelismo, de missões, mas olhar que Jesus está conosco, olhar que Jesus está agindo na nossa vida, olhar que Jesus está fazendo uma obra na sua casa, no seu marido, no seu filho, crer, porque tudo faz para tirarmos os olhos daquele que pode todas as coisas. Então não deixa. Está doente. Sim, quem não fica doente nessa terra? Uns ficam mais, outros ficam menos, mas todos padecem, todos têm lutas, todos têm problemas financeiros. Pastor, alguns não têm. Tem, filho. Vocês com tudo dinheiro tem problema, não é feliz, não é alegre, você entende? É avarento, não é? Cada problema, irmãos, sabe, que quer roubar o teu olhar de Jesus. Aquela namorada, fala Deus, né? Sabe aquela vontade estranha, para tirar o quê? Os seus olhos de Jesus. Compreende? O problema, a luta, a dor, a dificuldade, ela foi confiante. Pastor, eu não sei se eu consigo mais. Pastor, eu não sei se eu consigo mais passar mais uma vez por esse problema. De novo, eu estou vivendo isso. De novo, novamente, eu estou passando pela mesma doença. Novamente, eu estou passando pelo desemprego. Novamente, eu estou passando por uma mudança de casa. Novamente, eu estou passando por um problema com o veículo, problemas de multas, problemas e tantos problemas. Mas aquela mulher, ela foi confiante. Porque uma mulher entrar onde ela entrou, era muito complicado. Chegar onde ela chegou, era muito complicado. Mulher não era bem-vinda nesse recinto. Tanto é que ela entrou, e quem era aquela mulher? Mas ela não olhou para as barreiras, ela não olhou para as dificuldades, ela não olhou para a condição dela, amém? Ela não olhou para o problema dela, ela não olhou para o que ela estava vivendo, ela olhou somente para Jesus. Amados, quando nós temos nossos olhos somente em Jesus, a coisa muda, você vai mais longe, você caminha mais, você vence mais, você anda mais, você sorri mais, você é mais feliz. Por quê? Porque os teus olhos estão naquele que pode todas as coisas, amém? Você está no hospital, teus olhos estão em Jesus, a tua fé está em Jesus, amado, você passa de maneira diferente. É interessante isso. E o que você está vivendo, Deus vai usar, amém?
Às vezes a gente não entende isso, fala, mas meu Deus, Deus vai usar essa miséria aqui, Deus vai usar esse homem falho, essa mulher falha, esse negócio horrível que eu estou vivendo, Deus vai usar, porque Ele vai transformar, porque Ele vai mudar. Posso ouvir um amém? Aleluia. Vai mudar, vai transformar, e amanhã você vai edificar uma outra vida, vai dizer, olha meu querido, eu já passei por isso, eu já vivi isso, olha, Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão gracioso, Jesus é tão bondoso, Jesus é tão maravilhoso, olha, eu tenho experiência nessa área, eu clamei a Deus, e Deus fez assim, Deus agiu assim, Deus fez dessa maneira. Mas queridos, quando nós queremos viver o quê? A fé, amém? Então às vezes nós estamos chorando por causa do quê? Nós estamos chorando do quê? Estamos desistindo por causa do quê? Estamos largando mal do quê? Para quê? Qual é a função? Qual é a razão? Qual é o propósito de tudo isso? Então, queridos, em Números capítulo 21, versículo 9, existe um negócio muito interessante ali, que é complicado até, de bate-pronto, explicar, porque você tem que pregar em tudo, é complicado. Mas é aquela serpente que Moisés fez, de bronze, porque o povo desobedeceu a Deus. E aí então o Senhor falou assim, Moisés, faz aí uma serpente. Ela recebeu o nome de Neustan. E aquilo durou, viu, irmãos? Virou até objeto de idolatria. E aquilo durou, mas o povo desobedeceu. E no deserto tem muitas serpentes, e as serpentes se levantavam e vinham e picavam o povo, e muita gente estava morrendo. Nesse capítulo você vai ler isso daí, muita gente morrendo, e a consequência vinha pela desobediência, os problemas vinham pela desobediência do povo, pelo pecado do povo, eles estavam sofrendo, morrendo, e Moisés então, como um grande líder, um big líder, sabe, um homem fantástico, foi clamar a Deus, foi buscar a Deus, pelo problema que estava vivendo, e ele então chegou diante do Senhor, e disse, Senhor, o que eu faço? Vou traduzir essas palavras, o que eu faço? O que acontece? Esse povo está morrendo, é o pecado deles, estão sendo picados por serpentes malignas aqui, venenosas, né? No deserto, Deus falou assim, Moisés, faz essa serpente, erga ela num poste, e todo aquele que olhar para ela, será curado, será salvo. Para entender isso, tem que pegar em cima disso, mas é algo interessante, aquilo que Deus manda fazer, pede de mim, de você, que manda os líderes erguerem, seguir, é vida, é bênção, sabe, é saúde. Olhar para Jesus é salvação, é olhar para Jesus, é entregar sua vida para Ele. Olhar para Jesus é olhar para o seu sacrifício, olhar para as suas dores, é olhar pela sua morte, por mim, por você, pela sua entrega. E ali havia um simbolismo apontando para Jesus. Mas o fato é que eu estou trazendo isso aqui na mensagem hoje, olhai para mim. Por quê? Porque Deus, Ele levanta pontos, Ele levanta objetivos, Ele levanta maneiras, meios, situações, circunstâncias, para que o povo de Deus olhe para aquilo e não perca a visão. Queridos, a revelação de Deus na terra, o mistério de Cristo na terra é a igreja, revelado aos homens. E Jesus, isso é tão importante, Jesus vem buscar a igreja, não a parede, amém, mas você que é a igreja, amém, amém. Você é o templo vivo de Deus. Deus disse, eu não vou mais habitar em templos feitos por mãos de homens, eu vou habitar em templo vivo, aleluia. Pastor, como é que acontece isso? Quando você olha para Ele. Como é que acontece isso? Quando você olha para Ele e você aceita o sacrifício dEle, Ele escreve teu nome no livro da vida, e o Espírito de Deus, olha, o Espírito de Deus habita em você, aleluia, e se cumpre a palavra, aleluia. Por quê? Porque você olhou para Ele. Irmãos, é impossível, não podemos tirar os olhos do Senhor. O jovem luta muito com isso.
é um negócio aqui, é uma modinha lá, não é verdade? Né? Eu tirei minha reservista agora, 18 anos, né? Fui pegar aí recentemente. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Nós sabemos, né, irmãos? Tantas coisas querem tirar os seus olhos do Senhor. Tantas coisas querem roubar. Mas não é só os jovens, não. Os adultos, os experientes, amém? Tudo para tirar os olhos, tudo para roubar. Pastor, quem está por trás disso é ele mesmo. O bicho velho, Zé do Garfo, o cão sem dente, é ele, Coscoba, é ele que está por trás, amado, para enganar, para desviar os seus olhos, para tirar a sua atenção, para esfriar você. Não é à toa que no Apocalipse o Senhor diz assim: olha, volta ao primeiro amor. Por que volta ao primeiro amor? Porque eu tirei os olhos do amor. Jesus é o amor de Deus, é a revelação de Deus, amém? E se eu tiro os olhos do amor, o que acontece? Eu esfrio, eu perco, eu vou esfriando. Então eu tenho que olhar para o Senhor. Haja o que houver, meu irmão, olha para o Senhor. Aconteça o que acontecer, olhe para o Senhor, amém? Não tire os seus olhos de Jesus. O nosso problema, e os problemas aumentam, as coisas pioram, as dificuldades vêm, por quê? Porque um dado momento, eu dei uma olhadinha para o lado. Fiquei sabendo a história de um motoqueiro, fato verídico, hoje mostrou um negócio também no jornal, né? Motoqueiro a 200 por hora, na reta, fez assim, ou faz com bicicleta, motão, irmãos, cara para o lado, moto para o outro, a moto por trás do carro, corpo na frente do carro, mostrou hoje. E na história desse motoqueiro, eram 3 que saíam em grupos, aqueles grupão de moto, né? E tinham 3 motos grandes, então as motos grandes vão puxando, né? Eles vão na frente, fazendo aquele barulhão, aquele negócio todo, tirando no grau, levantando, empinando, né? Que eles falam, sabe? Aquela história toda, e aí eles atingiram velocidade alta, e o rapaz estava contando, ele olhou, ele estava a 150, 180 por hora, ele olhou no retrovisor, fez isso aqui, ó. Quando ele olhou, o carro saiu de uma faixa, e ele, blum, no carro, e pum, lá para frente. Irmãos, ele se quebrou todo, tirou 3 meses no hospital, da garganta para baixo engessado, imobilizado. O povo tinha que aquecer o corpo dele, depois tinha que resfriar o corpo, para que os músculos, nervos não atrofiassem. Tem uma técnica aí, né? Não sou da área, então vai devagar, sabe? Todo quebrado. Ele falou, ele pensou que ia morrer, ficou em coma, sabe? 1 semana, quase 10 dias em coma. Foi horrível. Por quê? Porque ele tirou os olhos, um segundinho, uma olhadinha de lado, é o suficiente, queridos. A moça bateu aqui, no final da descida, para Santos, ali onde chega São Vicente, que tem os viadutos, né, e tem aquelas colunas que sustentam. A moça, ela estava com um carro bom, é claro, ela pegou seu celular e foi passar uma mensagem, fazer uma selfie, estou chegando, não sei o quê. Ela fez isso, quando ela voltou, ela estava entrando no pilar, aquelas colunas, igual do metrô, sabe? Quando você vai aqui pela Cruzeiro do Sul, ela entrou com o carro a 100 e tantos por hora. Irmãos, não sobrou nada, porque tirou os olhos. A Bíblia diz que eu não devo tirar a mão do arado, mas eu não devo também tirar os olhos do rasgar do arado, porque se eu tirar os olhos, olhar para trás, olhar para os lados, a coisa sai torta. Quem costura sabe, quem dirige sabe, que os nossos olhos têm que estar naquilo que nós estamos fazendo. Nossos olhos têm que estar em Jesus, a quem nós estamos servindo, amém? Em todo tempo.
passa luta, passa dificuldades, passa problemas, vem a dor, como vem aqui em Números capítulo 21, versículo 9, vem as lutas, vem os problemas, vem as dores, vem as dificuldades, não tire os seus olhos, não deixe o caminho do Senhor, não deixe a igreja, não largue do Senhor, meu irmão, continua firme, é um momento, não vai durar a vida inteira. O problema é que a gente se apavora com a situação, e às vezes apavora mesmo, mas nós temos que confiar no Senhor, grudar no Senhor, se apegar com o Senhor. É tempo de buscar mais, é tempo de orar mais, é tempo de adorar mais, é tempo de jejuar mais, é tempo de clamar mais, é tempo de adorar. Esta mulher, ela entra para adorar, ela entra para servir, irmãos, ela lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas, e enxugava com os seus cabelos, e ungia com um óleo precioso, dando o seu melhor para o Senhor. Adorador extravagante, rompendo as barreiras, não teve medo dos homens, não teve medo de mulheres, não teve medo de recriminação, não olhou a sua condição. Queridos, quantas das vezes nós estamos olhando a nossa condição? Eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu sou coitadinho, eu sou não sei. Irmão, que isso? A Bíblia diz que em Cristo você pode o quê? Todas as coisas você pode. Amém, gente? A grande bênção, ou as bênçãos, elas vêm, elas sucedem, elas chegam nas nossas vidas, quando os nossos olhos estão postos no Senhor. Amém? Quer dizer o que, pastor? Que a coisa pode travar? Pode. As coisas podem travar, as coisas podem ficar retidas. Por quê? Porque eu não estou pondo os olhos no Senhor? Sim. Por isso a Bíblia diz para você agradar-se do Senhor. Agrada a Deus, Ele vai conceder o desejo do seu coração. Jeremias 29:11 diz: tenho planos de paz, não de mal, para dar a você o fim que você quer ter. Como você quer terminar? Como você quer estar daqui 5 anos? Como você quer estar daqui 10 anos? Aonde você quer estar? Deus pode dar, mas não tira os seus olhos dele. O incrédulo diz: isso é conversa porque não pôs os olhos no Senhor. A pessoa não põe os olhos em Deus, e desiste de tudo, desiste de todos, tudo está errado, tudo é problema, fica azedo, não quer mais nada. Por quê? Como se Deus fosse o culpado. Queridos, a culpa é minha. Jesus tomou o meu pecado, Jesus se fez culpado por mim. Agora eu tenho que tomar o quê? A direção de Deus para a minha vida, seguir o caminho do Senhor, aceitar o sacrifício dEle, colocar minha vida no altar do Senhor, colocar minha vida na presença do Senhor. Por quê, pastor? Tem que ser assim, porque Jesus está voltando, meu amado. Há sinais, segundo os estudiosos bíblicos. Deixa eu te dizer uma coisa: todos os sinais já foram cumpridos, já se cumpriram. Segundo os estudiosos da Bíblia, não tem mais nada para se cumprir a não ser a volta de Jesus. Queridos, dá uma olhadinha para o mundo, sem tirar os olhos de Jesus. Dá uma olhadinha nas notícias. Há um caos, tremendo caos. As coisas estão perdidas. Não há mais valor, não há mais amor, não há mais incentivo. Em outras palavras, e perdoe a expressão, mas eu quero que ela seja rasa mesmo, só, isso mesmo, azaração. Sabe, onde você quer chegar? Não sei. O que você quer fazer? Não sei. Não sei. Aqueles que têm propósitos, aqueles que sabem aonde querem chegar. Deixa eu te dizer, o mundo abre portas para você.
Amém? Se você sabe onde você quer chegar, se você sabe onde você quer ir, se você sabe aonde você quer alcançar, o que você quer alcançar, queridos, o mundo abre portas, sabe, as coisas estão abertas para você. Por quê? Porque você está em Deus, teus olhos estão em Deus, amém? Teus olhos são para o Senhor, aleluia. Ainda que haja problemas, ainda que haja lutas, ainda que haja dificuldades, teus olhos estão no Senhor, amém? Queridos, o Senhor, Ele faz um convite. Ele faz um convite, Efésios capítulo 2, vamos ver lá? Efésios capítulo 2. Para ajudar, logo após o livro de Gálatas, os irmãos da classe do batismo aí já pode cantar a musiquinha que dá certo, né? Capítulo 2, Efésios capítulo 2, amém? Versículo de número 17, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, amém? E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Por que distante? Por que longe? Longe do quê? Longe da salvação, longe da paz. A paz aqui não é a paz do mundo, não é aquela viagem que é muito boa, glória a Deus, mas é a paz de Jesus, é a paz que excede todo entendimento. Então Ele está mostrando aqui que Ele veio, e que os nossos olhos têm que ser postos nele, porque as coisas estavam mudadas, estávamos longe, distantes, afastados, mas Ele não é Deus só dos distantes, Ele é Deus também de quem está perto. Mas a diferença é que os nossos olhos têm que ser postos nele, amém, igreja? Tem que ser colocado nele, e Ele nos convida a colocar os olhos daquele que tem a paz. Ele nos convida a colocar os olhos daquele que pode todas as coisas. Ele nos convida a colocar os olhos naquele que é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, naquele que é o Deus forte, poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Onde estão os seus olhos? No que você tem olhado? Que tem desviado a sua fé? Porque às vezes nós estamos mais firmes e às vezes nós estamos menos firmes. Pastor, eu estou down, né? Estou down. Por quê? Porque os nossos olhos não estão no Senhor. Porque aquele homem, depois que aceitou o desafio do pastor, de dar 7 voltas na igreja com o copo na mão, não viu problemas nenhum, porque ele colocou os olhos numa coisa só. A minha visão não pode ser dividida, a minha visão não pode ser fracionada, a minha visão não pode ser total. E o bom crente é aquele que nem tudo vê, nem tudo fala, nem tudo ouve. O bom cristão é aquele que nem tudo vê, nem tudo fala e nem tudo ouve. Você sabia que o bom marido é aquele que nem tudo vê, nem tudo fala, nem tudo ouve? A técnica sim, legal, hein? Sim. Principalmente ontem, né? Jogo, aquele negócio, sim, não, né? Tem um marido que chegou e falou: pastor, eu não aguento mais. Falei: o que foi? Minha mulher cisma de falar comigo logo na hora do futebol. Eu estava ali, não tinha o que falar, mas quando começou, quando vem o filme, nem tudo vê, nem tudo ouve, nem tudo fala. A boa mulher, sobrou a pessoa, porque, peraí, né? Vamos dar as honras agora, né? A boa mulher é aquela que não fala, aquela que não compra, aquela que não pega, que não vai no shopping, aquela que não pega o cartão. Não, peraí, nem tudo vê. Também nem tudo vê, né, irmãs? Nem tudo ouve. Misericórdia, se eu ouvisse tudo que esse homem fala, meu Deus do céu, estava perdido nessa terra, né? E nem tudo fala. Amém? Amém ou não? Amém?
É a verdade. O bom funcionário é assim, o bom cristão é assim, sabe? Nós não podemos ficar apegados nas coisas. Então no evangelho, que eles na igreja, o pastor estava ensinando exatamente isso. Irmão, você não pode ver tudo, você não pode querer tudo perfeito, você não pode querer tudo do seu jeito, nem tudo é do seu jeito, nem tudo foi do jeito de Jesus. Jesus lá na hora, ele foi revelado a ele, lá no monte, ele percebeu, ele viu, ele sentiu o que seria difícil, a dor, sabe? Ele suou gotas de sangue, mas ele colocou os olhos em quem? No Pai. É lá. Ainda que eu esteja suando gotas de sangue, pastor, ainda, ainda, você coloca teus olhos no Senhor. Amém, queridos? No capítulo 3 do Evangelho de João, pode abrir lá. Nós temos uma história interessante de um homem chamado Nicodemos, nome excelente para pôr no filho que vai nascer, misericórdia. Olha aí, Nicodemos, capítulo 3 de João, nome excelente para pôr no filho que vai nascer. Aí a gente já está dizendo, eu já me salvei, né? Já tem um nome bonito, amém. Não é verdade? Esse homem foi procurar Jesus à noite, não é verdade? Por quê? Porque ele era um doutor da lei. Que doutor da lei é esse, pastor? Ele era um homem entendido da lei judaica naquela ocasião. Ele era um homem muito conhecido, ele era um homem importantíssimo, sabe? E não ficava bem de dia ele ser visto falando com quem? Com Jesus. Se os olhos das pessoas me vissem falando com Jesus, e eu sempre digo que às vezes tem uns irmãos são novos convertidos, então eles vêm para a igreja com a Bíblia no saquinho. Graças a Deus pelo celular agora, né? Né? Que levar a Bíblia, pegar a Biblona, irmão, na Praça da Sé, metrôzão lá, assim, ó, tem que estar na unção, né? Mas pastor, tem gente com a Bíblia na mão que está atrapalhado da vida, é verdade. Um jovem da igreja foi parado aqui na Avenida Tucuruvi, e aí ele vinha com a Bíblia e ficou indignado, porque a viatura, os policiais pararam ele. Revista, uma na cabeça, uma não sei o que lá e tal. O que você tem aí? A Bíblia, não está vendo a Bíblia? Preta, capa preta, né? Ele falou, meu jovem, nós já prendemos pessoas que recortaram aqui, ó, e tinha uma arma aqui dentro. Com a Bíblia na mão, eles abriam, tiravam a arma, assaltavam, guardavam na Bíblia e ninguém desconfiava. Por isso nós queremos saber o que você tem nas mãos. Então nem tudo é levar a Bíblia, mas ler a Bíblia, mostrar a Bíblia. Quantas pessoas passam e vê você com a Bíblia na mão, e estão procurando uma igreja, não sabem onde tem, vê você com a Bíblia na mão, fala, ei, peraí, você está indo para a igreja? Estou, olha, eu sou novo aqui, vem comigo. Aí eu vi que você tinha uma Bíblia na mão, mas nós temos que tomar cuidado, porque nem tudo é assim, não podemos ser ingênuos, não é porque está com a Bíblia na mão, mas levar a Bíblia, carregar a palavra de Deus. As pessoas colocam os olhos na palavra de Deus, e Nicodemos, meus irmãos, ele está indo até Jesus à noite, para não ser visto, para não passar a vergonha, e ele vai falar com Jesus, e ele diz, bom mestre, ninguém pode fazer sinais iguais a este, se não for da parte de Deus. Jesus não dá nem bola para isso, fala assim, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diz que o sábio, ele responde a pergunta fazendo outra, e Jesus faz isso. Ele é o mestre por excelência, amém, igreja? Jesus é o mestre por excelência, responde a pergunta fazendo outra. Interessante, observe isso na Bíblia, né? E aí então Jesus fala para ele, ninguém pode nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. Como assim? Sendo um homem velho, eu vou tornar a entrar no ventre da minha mãe? Olha aonde estava a cabeça do homem. Tinha a lei, tinha os escritos da época, mas os seus olhos não estavam em Jesus. Queridos, não adianta eu ser doutor em teologia. A pastora contou uma ilustração verídica,
que Moody, um grande pregador, Moody, tinha até um seminário, tem vários livros, Moody, e ele então perguntou para Campbell, você tem certeza da salvação? Ele falou, eu gostaria de ter. Campbell, você tem certeza da salvação? Olha, eu gostaria de ter. E aí ele leu João 3,16, nós citamos João 3,16 no domingo aqui e tal, e aí então aquilo bateu no coração dele, de uma maneira impactante, e os seus olhos, um doutor em teologia, gente, vocês não sabem, o homem tem conhecimento, o homem brinca com a coisa, mas não era salvo. Por quê, pastor? Porque os seus olhos estavam na letra, seus olhos não estavam em Jesus, estavam no sistema acadêmico, estava no diploma, mas não estava em Jesus. Você pode ter o diploma, e você deve se formar, mas em tudo, teus olhos em Jesus, amém? Caminhar com os teus olhos em Jesus, vir à igreja, não com os olhos na letra. Paulo, nós usamos isso de uma maneira, de certa forma, errada, mas aproveitando dessa concepção errada, nos traz algum bom proveito, dizendo que, me perdoe, mas a letra mata e o Espírito vivifica. Muitos aprenderam assim, existe um significado melhor disso, mas eu quero dizer o quê? Que a letra não te leva a Jesus, que a tradição não te leva a Jesus, que a ortodoxia, a liturgia e tantas outras coisas não te leva a Jesus. O que me leva a Jesus, pastor, é colocar os olhos nele. O que me faz ver Jesus é colocar os olhos nele. O que me faz enxergar, irmãos, sabe, Davi, ele pede para tirar as lentes dele, porque ele quer enxergar somente aquilo que é de Deus. Tem coisa te atrapalhando, tem coisa te prejudicando, o que está te atrapalhando de enxergar? O que está atrapalhando você de ver? Nicodemos vai de noite para não ser visto, Nicodemos vai escondidinho, capítulo 3 de João, para não ser visto. Queridos, nós não precisamos andar dessa maneira, nós temos que colocar os nossos olhos em Jesus. Compromisso com o homem não nos leva a nada, mas compromisso com Deus nos leva a tudo, aleluia, amém? Então, amados, este homem estava longe, porque os seus olhos não estavam em Jesus. Jesus falou assim, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Olha que interessante, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. É a maneira que você vê, é a maneira que você enxerga, é a maneira que você percebe, é a tua visão, é como você olha, é a direção que você tem. Nós temos jogada de visão. A pessoa olha, o que você vê aí? Eu vejo isso, eu vejo aquilo, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Queridos, às vezes a gente fica olhando para a parede, o que você está vendo ali? Eu estou vendo uma borboleta, né? E você? Eu estou vendo um formato de um carro, da borboleta virou carro, sabe? A neurociência explica isso daí, né? Diz que o nosso cérebro, ao olharmos para algumas coisas, a primeira tendência é ver imagens. Então cuidado, fica olhando para a nuvem, olha lá um coração agora, às vezes até, né, até parece, né, mas tem gente que vê demais, e vê o que não existe, não é verdade? Encontra o que não tem que encontrar, não é? Então os nossos olhos em Jesus, a nossa vida em Jesus, a honestidade deste homem o levou a Jesus. Ele disse, você pode não saber nada, você pode não ter aprendido nada na vida, mas os teus olhos estão em Jesus, aleluia, glória a Deus, a tua fé está no Senhor, aleluia, glória a Deus, o caminho da salvação. A Bíblia diz, olhai, meus irmãos, Isaías 52, capítulo 52, versículo 3, está dizendo, irmãos, sabe que a salvação não é por meio das obras, entendeu? Não é por mérito, não é a meritocracia, faça e mereça, não, Jesus fez, a salvação é por meio da fé. Efésios capítulo 2, ele está dizendo isso, que a salvação é por meio da fé, queridos, 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de você, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie,
é um dom de Deus, mas vem por você olhar para Ele. Vale a pena olhar para Ele. Vale a pena colocar seus olhos nele. Vale a pena deixar a omissão. Nicodemos deixou a omissão e assumiu Jesus. Irmãos, às vezes a nossa caminhada não deixa a gente assumir Jesus. A nossa pegada não deixa assumir Jesus. A nossa mancada não nos deixa assumir Jesus. Às vezes eu não posso usar uma camiseta, Jesus te ama, porque eu não amo ninguém. É Jesus que ama. E aí eu saio esbofeteando, batendo, esbravejando. O meu comportamento, gente, não me deixa. Não é verdade? Mas eu posso me converter. Haviam coisas na vida desse homem que não deixavam. Mas ele se converteu. E o que é conversão? É ir num caminho, voltar para o caminho certo. Amém? É voltar. E nós nos convertemos todo dia. Todo dia um pouquinho mais, não é? Amém? Todo dia um tiquinho mais. É assim? Então vamos. O Espírito Santo falou, então vamos. Deus, aí eu aprendi, nossa, então vamos. Então, não vamos viver na omissão. Não vamos deixar de mostrar a cara. Deus, em Atos capítulo 4, versículo 12, Ele diz, Ele mostra a cara, Ele revela quem é. Não há salvação em nenhum outro, somente em Deus, somente em Deus. Deus mostra a cara, eu sou. O que vou dizer para eles? Diga que eu sou. A dúvida de Moisés era, o que eu vou dizer? Há tantos deuses, o que eu digo para eles? Diga que o eu sou te mandou, o eu sou te enviou. Sabe, queridos, os olhos em Jesus. Amém? Em Jesus. E nós lutamos nesses dias com aquilo que nos rouba, com aquilo que nos desvia, com aquilo que nos impede. Nós recebemos uma tonelada de informações, e isso tem um propósito. Você já reparou que você está assistindo um filme, o filme acabou, você nem percebeu, já está começando outro filme. Peraí, acabou o filme? Acabou, já começou outro até. Por quê? Porque eles querem o seu olhar, traduzindo, a sua audiência. Eles não querem que você saia dali. Jesus não quer que você saia da presença dele. Amém? Ele quer o seu olhar. Ele não precisa do meu olhar, mas Ele quer o meu olhar. Ele não precisa do teu olhar, mas Ele quer que você olhe para Ele. Olhai para mim e vivei. Amém? Olhai para mim e vivei. Glória a Deus. Isso é tremendo, queridos. Quando nós entendemos isso, nós deixamos essa caminhada caída. Quando nós entendemos isso, nós deixamos a corrupção. Quando nós entendemos isso, nós fechamos com Jesus. Quando nós entendemos isso, nós largamos as coisas velhas e vamos para a nova vida. Seguimos o caminho do Senhor, entramos no batismo, caminhamos com o Senhor, fazemos parte de uma família, e tudo isso é só o começo. É só o começo de uma nova vida. O inimigo ilude. Ganhou dos maiores ilusionistas. Ele ilude, 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 ilude. Ele engana. O nome dele é enganador, adversário. Não é inimigo de Deus só, é seu também. Por isso Jesus disse, olhai para mim, olhai para mim. Amém? Queridos, e no mundo que nós vivemos, no século que nós estamos, na vida secularizada, relativizada, depende como você vê. É assim que eles falam. Depende do seu ponto de vista. Cada um é cada um.
Não é não. Jesus é um só. E o olhar é um só. Amém, igreja? Não tire os seus olhos de Jesus. Olhai para mim e vivereis. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você agora. Amém?